Nós temos que perceber que a Organização Mundial de Saúde fala para o mundo. E o mundo está, de uma maneira geral, em situação pior em termos de vacinação do que está Portugal. E, portanto, não pode ser lido exatamente à letra. Mas a recomendação de vacinar continua perfeitamente alinhada. Mas para ainda, Paulo, outra alteração que houve esta semana foi a mudança das regras de isolamento, que passou a ser de 7 dias. Na quarta-feira foi anunciado e entrou conforme nós anunciamos na terça-feira, há 8 dias atrás, já tínhamos anunciado aqui. Exatamente, nós antecipámos-nos um dia à saída da norma. 7 dias para quem não tem sintomas, isto é, quem não tem sintomas não deve sequer ir ao médico. Se tiver um teste positivo, deve assumi-lo e ir para casa. E quem tem sintomas ligeiros, sabem, são praticamente todos os doentes. Porque sintomas ligeiros são ter tosse, ter dores musculares, ter isto e ter aquilo, mas não ter pneumonia. É isto que distingue uma forma ligeira, é não ter pneumonia. Ora, a pneumonia é uma forma de doença grave, que põe o doente, de facto, num hospital. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas que nós conhecemos em Vieira do Minho, neste momento, com Covid, são formas ligeiras ou assintomáticas. Todas elas são para estar isoladas 7 dias. Terminados os 7 dias, não fazer teste de cura, não há teste a fazer no fim. Ao fim de 7 dias, assume-se como curado e vai-se para o mundo do trabalho. E, sobretudo, os chamados contactos de risco são as pessoas que convivem, coabitam com a pessoa que está doente. Isto é uma mudança enorme, porque numa escola que, entretanto, ontem reabriu, qualquer do país escola, onde aparece uma criança, os colegas não são pessoas de grande risco e, portanto, não há nada que fechar a escola. Não há nada que isolar essas crianças. Isola-se a criança que está doente só. Isto vai resolver um problema de credibilidade tremendo. Quer dizer, primeiro, o número de crianças e de turmas que se interrompe passa a ser muito mais baixo, apesar de haver mais doença. E depois havia um problema muito, muito incómodo para quem lida com isto, sobretudo numa região como eu vivo agora no Porto, que são concelhos onde os limites não são muito precisos. Os pais que tinham crianças em escolas de concelhos diferentes assistiam a políticas da saúde pública completamente diferentes de concelho para concelho. Aqui no concelho de Matosinhos aparecia uma criança, era uma escola, era uma turma pelo menos que fechava. Noutras já não era. Apesar da norma ser a mesma, havia uma margem de interpretação da autoridade de saúde de cada concelho e isso cria muita descredibilidade. E agora, a falta de informação e a falta de regras próprias da DGS veio dificultar muito a percepção das entidades de saúde. Mas muito, muito, sabe? E naturalmente estas coisas passam para o público e dá ao público a ideia de que andamos todos à deriva, de que não sabemos muito bem o que fazer, e isso transmite-se depois à credibilidade da própria vacina, porque vai-se dizer, bom, uns dizem assim, outros dizem assado, compreende? E isso dificulta o trabalho dos profissionais de saúde muito. Dificulta muito e mesmo cria angústia nas pessoas. A recomendação que se dá quando há vozes diferentes a qualquer pessoa que nos ouça é que veja quem é que as dá. Veja qual é a credibilidade académica, científica, profissional de quem fala. Compreende? Porque, naturalmente, é isso que nos dá a segurança. Mas onde eu quero chegar é que, apesar da mudança da doença não ter sido muito grande, a política de abordagem da doença foi, de facto, muito grande. Esta é a primeira nota.